Rádio Brasil de Fato. Pode? Bora lá. Renato. Quando crescer eu também vou fazer umas tatuagens assim. É um processo. Deixa de ser sectário, Igor. Mas tem que perguntar, se não perguntar. A Merkel se reelegeu 4 vezes, ninguém disse proforme, assim e tal. Diganá. Cara, sabido é outra coisa, viu? Eu te agradeço, Igor. Tu é bom. Guardarei essa história para os meus netos, João. Tu não sabe quem é o centroavante do São Paulo. Não sei, pelo menos uma curadora de cultura já é um bom sinal. A partir de agora, a gente está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz para você um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Eu sou a Nara Lacerda e aqui do meu lado está o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, recuperado da dengue, Igor. Quase, o cansaço não me abandona, mas já estou quase pleno. Dica pro Igor e pra todo mundo, viu? Bebam água, Igor. Já insisti muito pro Igor, isso ficou no pé dele aqui, de vocês que estão ouvindo também. Compondo a nossa bancada, o nosso comentarista João Pedro Stedley. Tudo bem, companheiro? Olá, dona Nara. Seu Igor disse que o mosquito se arrependeu de picá-lo. Saiu São Paulino. O mosquito picou você, o Genuíno e o Igor, assim. Você acha que ele foi decaindo ou foi subindo nesse processo? Extensão do Aedes aegypti. Neste episódio, Nara Lacerda, de 3x4, discutiremos os impactos da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi na geopolítica do Oriente Médio, bem como a disputa pelo poder no país marcado pela teocracia. Raisi faleceu no último domingo em um acidente de helicóptero junto com o ministro das Relações Exteriores, Hussein Amir Abdollahian. Peça-chave na geopolítica do Oriente Médio, o país enfrenta um momento de incerteza e transição. Pode ter repercussões significativas nas políticas externas e internas. Essa tragédia abriu uma disputa pela sucessão do líder supremo Ali Khamenei, figura mais influente e poderosa do Irã. Raisi, que assumiu a presidência em 2021, deixou uma marca conservadora durante o mandato. E agora o vice-presidente Mohamed Mokber assume o poder até que um novo líder seja escolhido nas eleições marcadas para o dia 28 de junho. E para analisar as possíveis consequências dessa mudança abrupta de liderança e como ela pode afetar as dinâmicas de poder no Oriente Médio e as relações com as potências mundiais, a gente vai conversar com o Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo ao 3x4. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar aqui no Brasil de Fato, de uma forma geral. Muito bom. Ai, que bom, legal. Vamos nessa, então. Bruno, pergunta básica para começar a nossa, acho que todo mundo vai concordar comigo, a alfabetização sobre o que está acontecendo, né, Igor? Porque a gente está aprendendo tanto quanto os ouvintes e as ouvintes hoje. O Ebrahim Raisi não era a figura central do Irã, mas era presidente. Como é que a gente explica o papel dessa figura no país? Então, o Irã, ele é um regime no qual o presidente não é o chefe de Estado. Ele é o chefe de governo eleito democraticamente dentro da estrutura da Revolução de 79, no qual foi constituída uma figura do líder supremo, que é o chefe de Estado. Nos primeiros 10 anos da Revolução Iraniana, né, o líder era o Ayatollah Khomeini, que foi uma das lideranças revolucionárias, e de 89 para cá é o Khamenei, né? O Khamenei foi o presidente do Irã de 81 a 88, se eu não me engano, né? E ele foi eleito por um colegiado de ministros e clérigos que elegem o líder supremo para ser o líder supremo desde 89. Então, o presidente ele tem autonomia em diversas decisões, como a política externa, a política interna, orçamentária, investimento, certas decisões, mas tem esse governo, de alguma forma, dele sempre tem que estar, de alguma forma, constrangido, de alguma forma, pelo poder do líder supremo, né? E tem algo não pode sair Também, completamente. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, Qual é o papel do parlamento? O parlamento também é eleito democraticamente no Irã,
né? E o parlamento é responsável por fazer as leis tal qual a gente concebe numa democracia liberal, assim. O Irã tem características de democracia liberal particulares dentro do contexto pós-revolucionário de 79, né? No qual figuras religiosas têm uma proeminência na gestão do poder. Né? Não é um governo secular, tal qual nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo. Mas você classificaria como que o regime do Irã? Me ajude para a nossa ignorância brasileira ocidental. Isso, que a imprensa burguesa só chama eles de ditadores. Exato. A gente até aqui na abertura, a gente falou sobre teocracia. É possível dizer que o Irã é uma teocracia? Então, tem leis religiosas. Por exemplo, em 2022... né, quando teve a mais recente onda de protestos. Né, no qual, após uma morte de uma jovem que teria sido morta sob a custódia do Estado por estar desrespeitando leis vinculadas ao uso do véu. Existe uma polícia da moralidade que teria apreendido ela e levado ela para a custódia do estádio. Isso resultou em diversos protestos que teriam morrido entre 200 e 500 pessoas. Os protestos já duram 12 dias. A repressão contra os manifestantes é cada vez mais violenta. Diante da pressão, as autoridades agora prometeram punir os responsáveis. A jovem de 22 anos morreu no dia 16 de setembro, 3 dias depois de ser presa por deixar mechas de cabelo à mostra, fora do hijab. Ou seja, existem dimensões autoritárias do regime iraniano, isso é certo. Mas são dimensões autoritárias dentro de um contexto pós-revolução e de um contexto sob sanções americanas, ocidentais, bastante duras, que têm buscado destruir o regime iraniano desde 79. Então, o Irã tem dimensões, assim como quase praticamente todo Estado, né? O Estado brasileiro tem dimensões autoritárias. Sim. Certamente. Né? É só perguntar para os jovens negros como é que eles se sentem aqui no Brasil quando a polícia mata 40 mil por ano. Isso, a gente pode argumentar que o Brasil vive um genocídio assim como Israel está promovendo o genocídio, né? A gente não precisa essencializar, né? Ou seja, não precisa ler as dinâmicas do Irã de um ponto de vista que a gente chama de orientalista, que é uma forma da gente entender como o racismo opera, né, em relação aos povos que a gente chama de orientais, em particular um governo conduzido por uma política islâmica, que nós aqui, enquanto pessoas de esquerda, obviamente, não é a nossa principal orientação política do que seria um regime de esquerda, mas é um regime que busca uma soberania, uma autonomia e busca, de alguma forma, trazer bem-estar, dignidade para o seu povo e tem dinâmicas autoritárias e democráticas. Né? E assim como todo governo, todo Estado vai ter dinâmicas autoritárias e democráticas. Agora, o Raisi é uma figura mais conservadora que tentou puxar o governo iraniano mais para a direita, ou ele está na medida do termômetro da política iraniana? Em relação ao seu antecessor, ele é mais à direita, o Rouhani, né? No sentido de ser uma gestão interna mais conservadora, mais autoritária, como foi a repressão aos protestos de 2022, por ampliação dos direitos das mulheres, por reformas importantes que poderiam... A resposta poderia ser reformas liberais em relação ao direito das mulheres, e não foi essa a resposta, foi repressão. E repressão dura, né? De 200 e 500 mortes, né? Isso é um número bastante razoável de mortes. E ele como personagem da história iraniana, que nós somos completamente ignorantes, ele era um sujeito carismático, porque quando Israel e os Estados Unidos assassinaram aquele general Soleimani. O assassinato do líder da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, pode forçar o país a uma reação política e militar sem precedentes. Soleimani foi morto após ataques com drones ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A impressão que nós tivemos de longe é que houve grandes manifestações populares e que o general, de fato, era carismático, todo mundo conhecia, menos nós, né? Então, comparando, eu sei que não cabe, comparando com o general, como é que você diria? Ele também era um sujeito carismático? Parece que ou era mais carismático. A burocracia? Né, o Raisi, ele
pelo que eu andei lendo, né, da biografia dele, né, ele era uma pessoa que ele não é que tem esse carisma como talvez o Soleimani tivesse, ou que a gente está muito familiarizado com a figura do Lula, né, ele não tem essa figura, ele já tinha tentado ser presidente outras vezes, ele perdeu nas eleições para o Rouhani, né, que era o antecessor, e o Rouhani ficou marcado por fazer aproximação com o Ocidente para diminuir as sanções, né, essa era uma parte central da estratégia dele, digamos, da sua política internacional, né. E ele estava sucedendo Ahmadinejad, que tinha sido uma figura que tinha causado problemas na política externa iraniana, né? O Ahmadinejad, ele fazia algumas declarações controversas, né, que trazia problemas. Mas problemas pela esquerda. Isso, trazia problemas para todo mundo. Né? Não, mas ele tinha postura assim... Isso, de esquerda. De esquerda. Mas ele, do ponto de vista das elites ocidentais, o Ahmadinejad era um extremista um pouco excessivo, e Rouhani buscou um pouco conciliar com o Ocidente para diminuir as sanções. Deixa eu só contar uma anedota, pode, assim? Por favor, eu libero, vai lá. Porque eu sei que ele me reprime, né? Eu liberei. Sem lhe ver, João Pedro? Eu conheci esse presidente do Irã que chamavam de extremista no funeral do Chávez. Uhum. Havia uns 40 chefes de Estado na cerimônia, menos do Brasil, que o embaixador brasileiro, que devia ser pró-americano, enganou a Dilma. E a Dilma não ficou para a cerimônia. Pegou o avião à meia-noite e voltou, porque o embaixador brasileiro disse para ela, não, já terminou. Você já visitou lá o féretro, não sei o quê, já terminou, pode ir embora. Ela pegou o avião e veio embora. E o outro dia era a cerimônia com os chefes de Estado. Então eu lá, como mero observador, claro, lisonjeado pela oportunidade que me deram de estar naquele ambiente, mas dos 40 chefes de Estado, ele foi o único que chorou copiosamente ao lado do Chávez. Abraçou o ataúde, fez a oração dele em voz alta, tudo era transmitido pela televisão venezuelana, e ele chorou assim copiosamente e depois se despediu naquele gesto tradicional deles, que ele se ajoelha, né, e fez uma referência. Então eu fiquei muito impactado. Porque ele não é da América Latina, não é da nosso ambiente, né? Que expomos sentimentos com facilidade. Né? Os latinos que são meio doidos, não sei o quê, não. Ele foi de uma... Impressionante o gesto que ele fez. E afora do local onde estava essa cerimônia, tinha umas 500 mil pessoas. E tudo era transmitido por microfone e por telões ao longo desse espaço. Nós que estávamos lá dentro, percebemos que a massa lá fora, quando viu a atitude dele, todo mundo começou a bater palma, e isso durou uns 10 minutos, batendo palma para ele. Então foi um sujeito muito querido, e imagino que até hoje para o povo venezuelano. Esses pequenos detalhes vão indicando para a gente também como funcionam as verdadeiras relações internacionais, porque a gente recebe muita fofoca e muita fontes de tal lugar nos disseram tal coisa. Então, muito interessante, Stedley. Obrigada por compartilhar conosco. Eu posso ficar contando história. Depois de certa ideia, e se os times não ajudam, né? É o que resta. A gente conta história. Mas olha só, a gente está fazendo um esforço aqui também, Bruno, que eu acho que é para a gente entender melhor quais são os impactos, né, dessa mudança tão de uma hora para outra, nesse lugar que a gente conhece tão pouco e globalmente. Então, para falar um pouquinho sobre, né, o falecimento do Raisi, ele traz questões sobre o futuro dessa liderança iraniana e no impacto da estabilidade da região. A gente pode dizer, traz esse impacto na estabilidade, em que pé que estava a relação do Raisi com o líder supremo? Como é que você acha que fica agora o cenário no país, principalmente em relação à estabilidade e às consequências que isso pode trazer? E em relação a Israel. Isso. Os inimigos principais. O João Pedro, o João Pedro, ele dá spoiler do nosso. Exato, ele é o escritor. Mas pode falar, pode ir, Bruno, vai lá. O que impacta, né? O que preocupa os iranianos nesse momento é assegurar a estabilidade, né? É isso que o Khamenei declarou. O que a gente tem visto nos últimos anos, né, é uma estabilidade na política interna e externa de alguma forma, uma continuidade. Apesar das mudanças entre Rouhani, Khamenei e Ahmadinejad, tem havido uma estabilidade e uma continuidade central aí.
Tá. Obviamente, Rouhani significou uma aproximação maior com o Ocidente, né, que começa com a Ahmadinejad, né, porque a Ahmadinejad que faz o acordo de Teherã, que o Lula media, que depois o Obama veta, né, mas o Obama vai lá e faz seu próprio acordo diretamente com o Rouhani, e isso era a figura central. E o Raiz, ele já assume no contexto pós-Trump, que é quando o Trump retira, né, os Estados Unidos do acordo e amplia as sanções. Cumprindo mais uma promessa de campanha, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump acusou o regime iraniano de continuar a construir armas nucleares e patrocinar o terrorismo. Então, já é no contexto em que o Irã está obrigado a se redirecionar para além de um desejo particular do Raisi. Né? Então, esse governo do Raisi, em termos de política externa, ele foi muito caracterizado por uma aproximação com o Sul e com o Oriente Médio, com o Oeste da Ásia, e com a China, obviamente, também. Né? A principal marca dos últimos anos foi a normalização das relações com a Arábia Saudita mediada pela China, né? Que é parte da expansão da chamada Nova Rota da Seda para o Oriente Médio, que passa por investimentos chineses na Arábia Saudita e no Irã, e essas disputas desses corredores logísticos que está por trás de todas as disputas geopolíticas do Oriente Médio. Por um lado, você tem a expansão do BRI para o Oriente Médio, e por outro lado, há essa intenção americana e europeia de construir um corredor logístico entre Índia, Oriente Médio e Europa, que passaria para a Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Então a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita passa por isso, ou seja, é um locus das disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China. Né? E o 7 de outubro, o ataque do Hamas, meio que tensionou tudo isso. Tornou um conflito que era mais indireto, de alguma forma de disputas ali, em se tornar um conflito mais direto, de confronto militar direto entre, de alguma forma, os aliados desses blocos que está se formando desde a guerra da Ucrânia, né? Desde a guerra da Ucrânia a gente vê a formação desse bloco ocidental, esse bloco oriental, através dessa aproximação entre Rússia, China, Irã, de alguma forma, né? E o que a gente viu, continuando um pouco essa questão israelense, foi esse confronto, que é a primeira vez que Israel e Irã se confrontam desde sempre, né? Nunca tinha havido um confronto direto, então isso é uma marca, né? O Raisi chegou a falar, não vamos ficar observando, vamos agir, né? Ou seja, o Irã, que agia principalmente através dos seus aliados, do eixo da resistência, agiu diretamente, foi provocado a agir diretamente, né? Por Israel, de uma forma proposital dentro da estratégia israelense americana, né? Comentando qual é a posição política do Raisi, né? O Raisi era dos presidentes mais recentes, Ahmadinejad, Rouhani, ele era o mais alinhado com a figura do Khamenei. E por isso que, inclusive, se colocava ele como, pelo que andei lendo, é uma coisa mais de think tanks exteriores do que da política iraniana própria, como um possível sucessor do Khamenei. Né? Segundo a mídia externa, o Khamenei está doente. Segundo a mídia iraniana, o Khamenei está bem de saúde. Então a gente não sabe exatamente. Ele tem 85 anos, né? Já é um senhor de idade, o Khamenei. Né? Então a gente não sabe exatamente. Então existe essa política de bastidores, que é mais de fofoca, que ele poderia ser um sucessor do Khamenei, porque parece que existe um alinhamento ideológico importante. Inclusive a ascensão do Raisi teria sido muito incentivada pelo Khamenei, aparentemente. Ali durante a liderança do Khamenei, os presidentes normalmente eles ocupavam por 2 mandatos o poder, né? Isso. E o Raisi estava no primeiro. Tem reeleição lá? Tem reeleição. É um regime bem parecido né? com o nosso. A reeleição me parece um processo mais proforme, assim. É um processo. Deixa de ser sectário, Igor. Pedro, mas tem que perguntar, se eu não perguntar. A Merkel se reelegeu 4 vezes, ninguém disse proforme, assim, tal. Agora o cara nem tá. Mas eu perguntei, o Bruno pode dizer. De fato, há limitações democráticas importantes lá, né? Porque, por exemplo, todos os pré-candidatos, eles passam por um processo de veto desse regime formado por juristas e clérigos, né? Então, mesmo as instituições democráticas, elas são mais limitadas do que, por exemplo, a nossa experiência brasileira. Isso é certo, né? Mas há um processo de reeleição que, obviamente, no processo de reeleição as coisas, né, sempre são um pouco mais acomodadas. Isso é fato. Né? Mas isso não quer dizer que o processo de reeleição seja pró forma ao mesmo tempo. Há um processo eleitoral. As
disputas e as dinâmicas eleitorais são mais rígidas do que a nossa brasileira aqui, por exemplo, para uma referência nossa. E o mandato lá é 4 anos também? 4 anos também. Quais são as principais medidas de sanções dos Estados Unidos contra eles que tu citou aí? Tem diversas sanções, né? Que tem sanções financeiras, tem sanções a indivíduos, tem sanções à importação e exportação comercial, né? Participação em acordos comerciais, né? Assim, do tipo, não pode usar dólar. Eu não tenho certeza se eles estão excluídos ou não do SWIFT. Eu acho que eles estão excluídos do SWIFT. Mas um exemplo das sanções... Tu acha que um cidadão iraniano, se ele for para os Estados Unidos, já é olhado diferente na aduana? Tem que ver se ele consegue entrar. É. Porque a Muslim ban do Trump, né, acho que não está mais vigente, né, o Biden derrubou, mas... Não está no papel, né? Não está no papel, mas não se dá visto, acho que para cidadãos iranianos, né, deve ser um processo muito difícil. Né, então... a título só de informação, o Irã só não tem mais sanções do que a Rússia. A Rússia é o país que... É muita coisa de sanção. Igual a Venezuela, assim. Mais que a Venezuela. É o que já mostra a importância da nação aí nessa discussão sul global, enfim. Quantos habitantes tem o Irã? Descobriremos em um minuto. Agora, Bruno, você ia dar inclusive alguns exemplos de sanções que... Então, um exemplo das sanções foi o helicóptero, né? Porque o helicóptero, né, as forças armadas... no momento do acidente. Né, as forças armadas iranianas, né, e as capacidades militares iranianas, você não consegue muitas vezes importar partes, peças de reposição, que o e esse tipo de coisa. Americano? Eu não sei se ele era americano, mas ele tinha elementos que talvez as sanções interrompiam, né? A manutenção e você ter novas aeronaves, inclusive, né? Obviamente não foi... mas se você tivesse uma aeronave mais moderna, talvez o acidente não teria ocorrido, né? Uma aeronave que tivesse sensores e assim do tipo. Ou seja, as sanções indiretamente contribuíram para a morte do Raisi. Agora, essa tua declaração é grave, viu? Você pode ser chamado para as Nações Unidas para dar um testemunho. Talvez essa não seja a declaração mais grave que eu já dei para ser chamado. Nessa teia complexa, política, que envolve o Irã, está completamente descartada qualquer tipo de sabotagem ao helicóptero. Ele já é encarado oficialmente como um acidente? A gente tem tratado por enquanto dessa forma, né? As informações que chegam do Irã nos levam a crer que foi de fato um acidente, né? Desculpa, Bruno. Embora a sabotagem, a gente sempre suspeita de sabotagem nessas circunstâncias, né? Porque, enfim, a gente está vivendo um conflito, o momento mais quente do desenvolvimento iraniano no Oriente Médio, né? Então, é uma coincidência, né, que levanta suspeitas, mas até onde eu tenho acompanhado, as informações que chegam do Irã, oficialmente aqui pra gente, são de que foi um acidente, e assim que o Irã tem tratado oficialmente o assunto. Então, apesar de, né, a gente saber historicamente que CIA, Mossad e Companhia Limitada, né, agem de uma forma sistemática, né, para sabotar os seus inimigos, né, o que nos leva a crer no momento que foi uma infeliz coincidência. Eu vi uma reportagem na televisão russa, RT em espanhol, Igor. E realmente era uma imagem assim, muita névoa, montanha, árvores. Bom, aí até uma bicicleta ia bater, né? Pois é, a primeira coisa sem que visibilidade a gente nenhuma, além do fato que eu lembro do tempo dos Chaves, para pegar comparações aqui com a América Latina, que ele não usava helicóptero, que todo mundo diz que é o veículo mais perigoso entre todos. Né? Então, não precisa muito inimigo para ele cair, né? Olha, a gente estava se perguntando aqui qual é a população do Irã. O Irã tem 88,5 milhões de habitantes. É mais que a Turquia, viu, Stedley? É bastante gente. Nossa! E se fosse na América Latina, seria o segundo. Exato. Depois do Brasil, ele. Exato, é bastante gente. Muita gente. Ô, Bruno, nós estamos muito contentes, e quem está nos ouvindo, acho que também, que estão aprendendo muito sobre o Irã, porque esse mundo ocidental é incrível, né? Como nós só funcionamos em torno do nosso umbigo. Mas eu queria te perguntar, assim, de forma bem didática e breve, e como é que o povo iraniano vive? Como é que é a sociedade iraniana? Eles vivem bem? Como é que é? Tem muita desigualdade social como no Brasil? Lá eles matam os jovens também, como aqui? Lá falta casa, como aqui? Tem gente que passa fome, como aqui? Porque o brasileiro se acha o bambambam do mundo, né? E joga para debaixo da mesa as nossas mazelas. E ficam falando mal dos outros.
Então eu queria ter, se você pudesse fazer uma radiografia de como é que é a vida do povo iraniano. É uma vida sofrida muito por causa das sanções. As sanções, elas limitam muito a capacidade de bem-estar do povo iraniano. Mas algumas características, por exemplo, criminalidade, violência, não são características das sociedades daquela região. Apesar de haver pobreza, existe normalmente naquelas regiões, né, um sentimento de um comunitarismo que não faz com que a criminalidade... Porque a nossa criminalidade é muito associada com o racismo contra a população negra. Né, e a subjugação da população negra, e o que faz com que, né, muitos tenham que recorrer a formas ilegalizadas de sobrevivência. Né? No Irã, essas dinâmicas não existem naquela sociedade de uma forma geral. Né? Você recorrer a formas ilegais, né, de sobrevivência não são as formas mais convencionais, digamos assim, porque existe um sentimento comunitário muito mais sólido, que acho que a nossa história colonial desestrutura isso de um certo sentido. As nossas bases sociais são muito mais desestruturadas e lá o Irã nunca foi um país colonizado, em certo sentido. Né? Ou foi um país que durante um período esteve sob a hegemonia britânica. Durante a guerra houve uma certa aliança com a Alemanha, né? Mas nunca foi colonizado de uma forma direta, assim, por nenhum outro povo. Por nenhum outro povo. Então é um povo que mantém algumas características históricas, de solidariedade e tudo mais. Né? Obviamente o imperialismo britânico-americano vai destruturando isso e vai criando divisões. Né? Por exemplo, não existe diversas liberdades que a gente está acostumado aqui, como liberdade de expressão, liberdade de imprensa total. Isso tudo de alguma forma é restringido em termos de liberdades políticas. Por exemplo, diversos cineastas iranianos, né, denunciam isso nas suas produções cinematográficas. Mas, por outro lado, pelo que eu sei, estão entre os 3 países que mais produzem cinema, né? É verdade. Estados Unidos, Índia e eles. E nós aqui... E um cinema de excelência, né? Isso. Um cinema fantástico, ou seja, que mostra uma vibração dessa sociedade, claro, que reflete sobre si, que dialoga com o mundo, que faz parte dessa civilização persa, né? E que expressa uma parte dessas civilizações orientais riquíssimas e sofisticadas e tudo mais, né? E que nós, aqui do nosso ponto de vista ocidental, profundamente islamofóbico, entendendo a islamofobia e orientalismo, né, como esse preconceito e subjugação de entender os povos da região como contrários à modernidade, né, que rejeitam a modernidade e tudo mais. Ignorando como diversas contradições da sociedade iraniana, como essa sociedade patriarcal que oprime as mulheres, mas é fruto das contradições também do imperialismo. Isso é importante de entender. O Islã não é essencialmente machista. O que acontece é que as contradições do Islã político no contexto de subjugação imperialista fazem muitas vezes do que o que é entendido como uma essência que não existe, né? Uma essência suposta do Islã necessite de uma reafirmação no sentido de você se colocar como diferente em relação a esse ocidental que te oprime. Em certo sentido, isso acaba resultando muitas vezes em violência contra as mulheres. E obviamente a gente tem que discutir isso e condenar e defender a ampliação e reformas liberalizantes nesse sentido. Mas é importante entender que diversas contradições da sociedade iraniana são fruto do imperialismo, né? Isso que acho que uma característica que tá. A contradição principal da sociedade iraniana é o imperialismo americano. A gente vai encerrar esse bloco daqui a pouco, mas eu não quero encerrar sem te fazer uma pergunta que também é bem didática. Bom, a presidência do Ebrahim, né, foi marcada por um retorno mais forte a esses valores conservadores, como você estava falando. Esse falecimento dele, essa confusão em quem vai pegar essa sucessão e etc., é uma oportunidade para algumas mudanças ali no país, de repente um retorno mais voltado para o outro lado e não para esse lado tão conservador. Você enxerga uma abertura de janela para essas discussões sobre a democracia? Pelo que eu tenho acompanhado, há uma expectativa do campo conservador se manter no poder. Os candidatos que têm a possibilidade de se colocarem, né, como o atual ministro de Relações Exteriores, né, que substituiu o que também morreu no acidente, é um dos possíveis, porque ele é uma pessoa que tem alinhamento com o projeto nuclear, com o projeto de desenvolvimento de mísseis, com o projeto de alinhamento com os países árabes, com o projeto de alinhamento com esse bloco oriental de uma forma geral e de afastamento
alinhamento com o Ocidente. E além de alinhamento com outras questões de políticas internas, mas em relação ao que o governo defende, o Estado de uma forma geral defende. Entendi. Então a expectativa é nesse sentido, né? Alguém que mantenha a linha de uma forma a impedir que a trajetória que o Irã vinha seguindo até o momento permaneça, né? E não alguém mais reformista do ponto de vista interno, que significa uma reorientação também do ponto de vista externo, né? Embora, né, obviamente, claramente é uma necessidade, né, iraniana de expansões de reformas liberais, particularmente no direito das mulheres, né? É algo urgente, né, que o Irã deveria abordar e que, enfim, né, não parece ser uma prioridade do Estado nesse momento. Sim, e é uma coisa que a gente vai ter que observar também, é a reação das pessoas, né, do povo iraniano a esse acontecimento. E isso realmente, como estrangeiros e estrangeiras, só vai dar para a gente olhar de fora e tirar as nossas conclusões. E eles lá normalmente têm vários candidatos, aí usam urna igual nós. Como é que é assim, ó, só de curioso ocidental, como é que é o processo eleitoral lá, já que eles marcaram dia 28? O processo eleitoral é semelhante ao nosso, né? Se abre a possibilidade de você registrar a sua chapa de candidatura, mas tem essa diferença fundamental, que é a sua candidatura ter que ser aprovada por esse colegiado formado por clérigos e juristas, né? Ou seja, tem que estar de alguma forma dentro da política do Estado, né? E essa política do Estado é determinada dentro do que o líder supremo de alguma forma determina, né? Ou seja, é uma democracia dentro dos limites do que o Estado, dentro dessas institucionalidades que esse colegiado de ministros formado por clérigos e juristas e o líder supremo determinam. Vamos para o intervalo então? A gente já volta. Se vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional, comercial, hegemônica burguesa não te conta, né, Stedley? Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva a lembrança especial do BDF, não dá para ficar de fora. E não se esqueça, se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, sua dica cultural, compartilha conosco. Deixa o seu recado no Spotify, logo abaixo da descrição do episódio. As nossas redes sociais também estão abertas aqui no Brasil de Fato. Estamos de volta. Este episódio do 3x4 tratando do Irã e da recente morte do presidente Raisi. Bruno, em abril, tensão no Oriente Médio ganhou uma nova escalada após o Irã responder com mísseis ao ataque de Israel à embaixada iraniana na Síria. No sábado, dia 13 de abril, o Irã atacou diretamente Israel pela primeira vez, em retaliação a um ataque ao seu consulado na Síria, ocorrido em 1º de abril. Durante a noite, Israel recebeu alertas de ataques aéreos, mas seus aliados conseguiram abater 99% dos drones e mísseis antes que eles atingissem o território. 9 países estiveram envolvidos na escalada militar, com projéteis lançados do Irã, Iraque, Síria e Iêmen, sendo interceptados por Israel, Estados Unidos, França e Jordânia. Você acabou de falar que, do que você tem acompanhado, a expectativa lá é uma manutenção do que foi o governo do Raisi e que a gente não deve ter uma movimentação no sentido de polos políticos. Você acredita que isso, para a política internacional também do Irã, posicionamento do Irã em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, você acredita que vai ser mantido? Certamente, porque o governo do Raisi, ele foi muito bem sucedido e, em certo sentido, tirar um pouco essa imagem de nação pária que o Irã tinha. Porque, né, ou seja, no governo Rouhani, né, ou seja, a tábua de salvação era a aproximação com os ocidentais. Hoje em dia, o Irã está mostrando que existe vida para além do Ocidente. Olha aí. Isso é resultado das transformações geopolíticas que a gente vê no mundo nos últimos anos. Né, a aproximação, o Irã faz parte do BRICS hoje em dia. Né? O Irã se tornou integrante, inclusive, do Conselho de Cooperação Internacional Islâmico. Né? Ou seja, houve uma aproximação com os países islâmicos e houve uma aproximação com os países árabes. Como eu coloquei, essa normalização com a Arábia Saudita, essa grande solidariedade com a causa palestina,
né, o Irã, os maiores apoiadores do Hamas ao lado do Catar, ou seja, há uma aproximação com o Catar, também importante, ou seja, que já era um aliado anterior, que estava ali no meio do conflito entre Arábia Saudita e Irã e se mantém um importante aliado. Houve essa aproximação com a China, há essa aliança militar com a Rússia, né, por exemplo, quando o Irã retaliou o ataque israelense e havia uma expectativa o que Israel faria, Putin declarou, se Israel fizesse um contra-ataque duro, o Putin se envolveria militarmente. Ou seja, essa aliança que o Irã tem feito com a Rússia, com a China, principalmente, tem permitido uma maior autonomia para todos os países da região, e o caso iraniano é muito evidente disso. Né? Tanto que faz parte do G20, ou seja, estrategicamente, do ponto de vista brasileiro, o Irã é mais importante do que Israel. Sim. Hoje em dia. Está dentro da estratégia brasileira uma aproximação mais importante com o Irã do que com Israel. Do ponto de, não estou falando de historicamente, estou falando do contexto mais contemporâneo, digamos assim. Né? Sim, a gente está falando aqui do sul global, de uma formação de uma nova tendência política no mundo, né? E o Irã está me parecendo muito importante nessa conjuntura. Deixa eu dar um pitaco, Bruno. Você comunga dessa leitura que eu li em alguns jornais, que de fato Israel bombardeou e matou os iranianos lá na embaixada, propositalmente para provocar? Então, aparentemente sim. Né? Foi uma pegadinha de alto custo. Porque, e eu te contribuo depois a outra pergunta em conjunto, né? Aparentemente sim, porque o que parece ter sido é que o que nos leva a crer se foi proposital ou não é se os Estados Unidos sabia, né? Isso é decisivo. Né? E aparentemente os Estados Unidos sabia. Sabia antes. Isso não é uma posição oficial do governo americano, mas as informações de bastidores, que inclusive eu li nos jornais que diplomatas brasileiros teriam de alguma forma vazado isso para a imprensa, é que aparentemente era algo que se sabia. Não é informação oficial, real, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas aparentemente fazia parte de estratégia no sentido de provocar uma reação iraniana num contexto que Israel estava muito isolado. Né? E o enfrentamento ao Irã, de alguma forma, assegura um propósito da existência e da proteção ocidental a Israel. Né? Porque como Israel se torna aliado do bloco ocidental? Né? Enfrentando o nacionalismo árabe. Ou seja, enfrentando aqueles governos que, por mais contradições que possam ter, que o Nasser tinha e que o Irã contemporâneo tem, mas são governos que buscam uma soberania sobre seus recursos naturais. E para trazer bem-estar e dignidade para o seu povo. Né? E a gente está falando das diversas contradições que o Irã tem. A gente pode falar das diversas contradições que o Nasser tinha. Né? Mas são governos que enfrentam, de alguma forma, as ambições imperialistas do Oriente Médio. Né? E Israel representa o enfrentamento a esses governos. Né? Se no passado era o socialismo árabe o grande inimigo, a partir de 79 se tornam os movimentos islâmicos. E, hoje em dia, o enfrentamento ao imperialismo são os movimentos islâmicos. Né, passando por Irã, Hezbollah, os Houthis no Iêmen, né, o Hamas, né, ou seja, são aqueles que enfrentam mais duramente os interesses imperialistas e colonialistas. Faz sentido ter sido uma provocação no sentido de assegurar a proteção e a segurança israelense como um elemento central dos interesses imperialistas. Que é isso que... Essa tem sido buscar a solidariedade do Ocidente. Isso. Ao que poderia ter sido um ataque mais duro do Irã. Porque, por exemplo, poucas semanas antes do ataque israelense, o Macron estava sendo muito crítico. Sim. Né? Uma importante liderança ocidental muito crítico a Israel. Então, você vê uma fissura. Por exemplo, enquanto a gente conversa, acabou de ter reconhecimento do Estado da Palestina por Espanha e outros países europeus. Quarta-feira, 22 de maio de 2024. Dia em que 3 países europeus declararam que vão reconhecer a Palestina como um Estado independente e soberano. O anúncio foi feito pelos primeiros ministros de Espanha, Irlanda e Noruega de forma coordenada. A decisão do trio entra em vigor em 28 de maio. Isso é uma outra fissura, né? Ou seja, essa aliança entre a Europa e Israel está fissurando. Né? E é uma fissura lenta e gradual.
mas está fissurando, né? E isso é uma ameaça muito grande para Israel, né? Porque ali a gente tem, por exemplo, os acampamentos estudantis estão muito fortes nos Estados Unidos e estão muito fortes na Europa também, né? Na França, na Inglaterra. Então a Aliança com o Ocidente é a tábua de salvação israelense, né? E nesse contexto de vulnerabilidade, de isolamento diplomático Israel, o ataque iraniano assegurou isso de uma forma importante naquele contexto, né? Inclusive recomendo assistirem no TikTok, no YouTube, aí as manifestações da geração Z nas ruas em prol do povo palestino. Ô, Stedley, é um alento pro coração de nós que estamos velhos, filho. Ver esses jovens aí, viu? Uma meninada bonita demais. Esses os mini-Gazas, como diz o governo estadunidense, são emocionantes, assim. Eu queria continuar falando um pouco sobre esses adversários, professor. Como é que foi a reação de Israel, Estados Unidos a esse acontecimento, esse falecimento lá no Irã? Você acha que traz algum elemento para a nossa análise, essas reações? Os Estados Unidos falou que deu, né, condolências formais, né? Foi o termo que eles utilizaram, ou seja, deu condolência apesar de talvez não querer, né? Mas meio aparentou ser isso. E isso tudo foi combinado, foi nos mesmos dias da declaração da Tribunal Penal Internacional que, né, acusou o Benjamin Netanyahu e o Galan e os líderes do Hamas, né, de cometer diversos crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então houve uma combinação desses dois eventos nesses últimos dias, né? Então, do ponto de vista israelense, o que a gente vê é uma crescente insegurança do meu ponto de vista, né? Porque o seu principal inimigo, que é o Irã, passa por obviamente a gente está falando, há uma previsibilidade de uma estabilidade, de uma continuidade, não sei o que lá, mas sempre tem um elemento de insegurança aí, então pode ser que o sucessor do Raisi seja alguém mais radical, de direita conservadora, mas alguém mais agressivo, né, do ponto de vista da política externa. A gente não sabe qual vai ser o perfil dessa figura. E alguém mais agressivo do ponto de vista da política externa pode significar uma crescente vulnerabilidade israelense, que obviamente isso pode vir a benefício de Israel, como a gente colocou, né, nesse sentido de fortalecer as alianças com o Ocidente, mas ao mesmo tempo pode ressignificar uma guerra indesejada por todas e todos. Até o momento, o Irã, o eixo da resistência, eles agem dentro de uma estratégia que eles chamam de dissuasão ativa. Ou seja, a dissuasão que eles fazem não é simplesmente desenvolver capacidades militares, econômicas para mostrar uma força, mas não utilizá-la sob nenhuma circunstância. Ou seja, de você construindo uma dissuasão, de você ampliando sua projeção de poder, mas a partir de ataques estratégicos e calculados, que foi o ataque que o Irã fez a Israel. Foi um ataque que mostrou uma capacidade de poder e de estratégia importante, 300 drones, conseguiu atingir o seu alvo, né? O Ocidente tentou diminuir um pouco o impacto, mas mostrou, né, uma eficiência, em certo sentido, né? E uma capacidade de resposta que, por um lado, mostrou um poder iraniano, mas por outro lado mostrou que o Irã não está disposto a uma guerra total. E é isso um pouco do que o Hezbollah também tem agido, nesse sentido de estar sempre mostrando capacidade de enfrentar Israel, mas não para uma guerra total, porque uma guerra total é indesejável. Por exemplo, uma guerra total significaria talvez os Estados Unidos embarcar diretamente, algo que nunca foi feito, né, em defesa de Israel, porque Israel sempre teve uma capacidade de conseguir resistir por conta própria, né, com auxílio externo e somente alguns consultores americanos, como tem sido agora em Gaza, né? Então isso pode provocar uma transformação. Então, essa imprevisibilidade que o seu principal rival constitui do ponto de vista israelense, obviamente, gera uma imprevisibilidade, né? Mas acho que não deve gerar grandes transformações, como a gente tem colocado aqui. Entendi. Bruno, falar de um assunto que o João Pedro adora agora, e não é o Grêmio, é a relação com a China. O governo do Raisi ficou também marcado por uma aproximação com os chineses. Como que você classificaria a relação do Irã com a China hoje? É uma relação de aproximação, não é que eles são grandíssimos aliados, não quer dizer isso, né? Não quer dizer que Ela ainda está mais no campo da diplomacia do que, por exemplo, na economia? Está mais no campo da economia do que da diplomacia, eu diria. Olha só. Porque acho que a China age diplomaticamente muito através da economia. Uhum. A China, ela, do meu ponto de vista da análise da sua política externa, né, ela age muito em relações de ganha-ganha.
né? Ou seja, ela busca construir alianças com os atores a partir de investimentos que tragam oportunidades econômicas importantes para os chineses ao mesmo tempo. E isso vai gerando uma aproximação política com esses atores. E a China tem uma característica de não interferir na política externa, política interna, e também na política externa dos atores com que eles se relacionam, o que é uma diferença substancial com o que o seu grande rival, que é os Estados Unidos, faz, né? Que é isso que é o imperialismo, né? Essa inter-relação entre economia e política de uma forma a construir o seu parceiro num aliado e destruir toda forma de resistência, de alguma forma que teria ao projeto ocidental. A China não age dessa forma, né? Ou seja, a China não necessariamente precisa concordar com o que o Irã faz para se aproximar com o Irã. Não é dessa forma que a China escolhe se aproximar de um determinado ator, né? Mas essa aproximação com o Irã parte desse projeto chinês de expandir o BRI para a região. E o Irã, é um país gigantesco, com recursos petrolíferos gigantescos, né, que de uma forma a sua capacidade produtiva tem sido represada pelas sanções. Então a aproximação com a China, do ponto de vista de ambos, pode significar um crescimento do desenvolvimento econômico iraniano que é benéfico para ambos, porque, por exemplo, significa que a China pode ter acesso a uma das maiores reservas de petróleo do mundo de uma forma mais desimpedida que ajudar a alavancar uma economia local que tem um potencial. Isso, ou seja, é essa relação de ganha-ganha, né? Os chineses vão ter acesso a uma infraestrutura logística de um local geoestratégico fundamental que é o Oriente Médio, ter acesso a petróleo fundamental e todas as outras riquezas e conhecimentos e tecnologia que os iranianos têm, e ao mesmo tempo isso contribui para o desenvolvimento chinês, porque petróleo ainda é a principal commodity do mundo. Esses chineses movimentando as placas tectônicas, João Pedro. Muito bem, o cara é sabido mesmo, viu, Igor? E a gente... Avisamos você, João Pedro. A única coisa que eu sabia do Irã, Bruno, como eu sou, por família e por cultura, cultivador de uva e vinho, nós tínhamos uma admiração porque um dos bons vinhos é o Shiraz, que é iraniano, por causa da cidade onde foi cultivado as primeiras vinhas, 3, 4, 5 mil, 10 mil anos que ninguém sabe. Ô Igor, eu tô me saindo muito mais esperto, inteligente daqui. A gente aprendeu muito, cara. Mas eu acho legal porque há uma preocupação sempre que um tema entra em voga, os achismos, e a imprensa se contamina muito também desse tiroteio de opiniões. E a gente queria fazer um programa que acho que saiu a essa medida, que foi tirar dúvidas e compreender, eu diria quase se alfabetizar sobre o Irã aqui. Muito obrigado, viu, Bruno? Valeu demais. Vamos para as dicas culturais? Vamos então. Começar com o Bruno. Vou te colocar numa saia justa se eu começar por você, Bruno. Que dica cultural você trouxe pra gente, professor? Acho que pensando de última hora, eu não pensei muito nisso mesmo, mas eu recomendo que as pessoas vão assistir um clipe, uma música de um rapper chamado Macklemore. Não sei se vocês falaram sobre isso já. Ele fez uma música chamada Hinds Hall, né, que é uma homenagem a essa ocupação desse edifício na Columbia University. A gente fez nas ocupações estudantis nos Estados Unidos, e esse edifício foi transformado em homenagem a uma criança palestina que foi morta em Gaza, Hind, né? E o clipe, e a música é muito boa e o clipe é muito bom, né? Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? Has always been about dollars and the color of your pigment, but white supremacy is finally on glass, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding. E todo o dinheiro das transmissões do streaming vão ser dirigidas à UNRWA, né? Que é essa organização da ONU responsável por zelar pelos refugiados palestinos, né? Que foi desinvestida pelos Estados Unidos e pelos seus aliados ocidentais sobre essa acusação excessiva e aparentemente infundada de que teria sido envolvido no ataque de 7 de outubro, integrantes da UNRWA como terroristas, né? Então é importante o apoio à UNRWA, né? E uma forma de apoiar a UNRWA é assistir o clipe do Macklemore, né? Que é uma pessoa que tem sido solidária com a causa palestina e é algo fundamental nesse momento, ou seja, é uma forma de você ver um bom clipe, escutar uma boa música e contribuir com a causa. E conhecer o hino da geração Z que está apoiando o povo palestino também. Acho que conhecer música boa é sempre bom. Ô Lua, vamos subir o som aí pra gente ouvir mais um pouquinho do Hinds Hall, do Macklemore.
Querido Stedley, qual é a sua indicação artística cultural para hoje? Eu recomendo que recebi nesses dias o aviso e convite da minha querida Isa Greenspoon, que é uma grande curadora de arte, e ela que organizou o Museu da Língua Portuguesa. Então ela avisou que, a partir dessa semana que vocês estão ouvindo e pelos próximos 6 meses, estará em exposição lá no Museu da Língua Portuguesa, no Metrô da Luz, Praça da Luz, Línguas Africanas que Fazem o Brasil. Olha que título incrível. Não, e olha, que fazem. Então projeta a contemporaneidade e o futuro, não é que fizeram, né? Não é o passado colonial, escravocrata da plantation. Projeta o nosso futuro. Então, recomendo. Eu tô doido para ir lá ver. E todos os que moram em São Paulo ou passarem por São Paulo, tira um momentinho e vai lá ver Línguas Africanas que Fazem o Brasil. A curadoria é de Tiganá Santana. Tiganá Santana. Cara, sabido é outra coisa, viu? Bom, e agora a gente quer agradecer a participação do Bruno. Valeu demais por estar aqui conosco. Uma aula hoje, hein, Igor? Sim. Obrigada, professor. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Companheiro Stedley, sempre bom ter você aqui. Muito obrigada pela presença ilustre. É o comentarista mais mal pago do Rádio Nacional. Mas recebeu o título de um dos véis mais bonitos desse país. Aí tá bom demais, uai. Pela nossa admiradora aqui, nosso ouvinte. E abençoado pelo Papa. Imagina, já tá chiquérrimo essa semana. Bom, gente, é isso. A gente chega ao fim desse episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Vamos lembrar, nós ainda estamos vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Você pode levar doações para as agências dos Correios, também pode fazer doações para o Pix do SOS Rio Grande do Sul. O CNPJ é 92-958-800, ao contrário, /38. Todo o recurso é revertido para apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução das cidades. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. Igor Carvalho, até semana que vem. Até semana que vem, Nara Lacerda. Sempre bom estar de volta. É isso, não fica doente mais não, hein, amigo? Não dá pra ficar sem você. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo jornalista Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Nossa cinegrafista é Yolanda Depisol. Identidade visual de Nazura Santos. E no Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena. E a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até semana que vem.